Então, salve, salve, turma do oitavo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá começando aqui mais uma videoaula da gente, beleza? Mais um encontro da gente de história. Então, eu sou o professor Rian Antunes e tá começando mais uma videoaula de história da gente, ok? A gente continua no assunto, né? A gente vai continuar tratando toda a condição indígena e negra dentro do continente americano. A gente está praticamente o quê? A gente está praticamente descobrindo como era que eram classificadas essas minorias étnicas, ou seja, sobre o olhar dos europeus, né, ou seja, dos colonizadores, como era que essa população, essas minorias étnicas, que eram dos negros e dos indígenas, elas eram classificadas, né, diante de todo o processo civilizatório, beleza, destas nações, diante de todo esse processo colonizador dos povos estrangeiros dentro do nosso território, ok? Então a gente continua ainda no capítulo 10, a gente avança um pouco, vai para as páginas 213 e 214, beleza? A condição das populações indígenas e negras no continente americano. Primeiro que a gente sabe que a gente teve aí um choque de diferentes realidades, né? Ou seja, a gente tem aí a invasão dos estrangeiros, que eram os portugueses e os espanhóis, por exemplo, descobrindo esse novo mundo conhecido como América, beleza? Então a gente tem aí um primeiro salto, né, das grandes navegações, o primeiro início da primeira grande globalização. Então, por exemplo, a gente tem aí o encontro de duas culturas e realidades diferentes. Então a gente tem o branco europeu juntamente com o quê? Com as tribos nativos, indígenas, beleza? Então a gente tem aí um homem branco, praticamente completamente vestido, né? E a gente tem aí os índios, né? Praticamente com poucas roupas e com hábitos alimentares e práticas de sociedades bem diferentes do que as vistas pelos europeus, né, do que as conhecidas pelos europeus. Então a gente tem aí, primeiramente, o primeiro impacto, né, dessa primeira globalização, que era a classificação dessas populações, né? Ou seja, o primitivo incivilizado, beleza? Ou seja, eles acabam associando esse termo, né, para os indígenas, que eles eram insociais, né? Isso, eles eram incivilizados, pelo fato de viverem com relação harmoniosa com a natureza, pelo fato de andarem seminus e tudo mais, beleza? Então os europeus acabavam tirando essa conclusão, que no meu ponto de vista é uma conclusão errada, né? Ou seja, o modo de vestir é uma prática da cultura e tradição deles, né? Então não adianta a gente chamar eles de incivilizado, né? E que eles eram praticamente o quê? Os civilizados, isso no ponto de vista europeu. Então os brancos europeus acabavam sendo os civilizados e os indígenas, né, encontrados aqui, primeiramente, eram considerados incivilizados, pelo fato deles manterem ainda o modo de vida primitivo, né, ou seja, de caçar o próprio alimento, enfim, de fabricar suas próprias casas e tudo mais, beleza? A gente vai ter cada vez mais presente dentro, né, ou seja, desse processo, né, de descobrimento, desse processo de choque de duas culturas e de duas realidades, a gente vai ter processos como, por exemplo, a aculturação, ok? Que aqui é o que? Significa a substituição de uma cultura por outra. Ou seja, o que a gente praticamente fez, o que a população de todo o continente americano fez, que foi um processo de quê? De aculturação. A gente simplesmente foi pegando os modos e os estilos de vida europeu. A gente hoje em dia praticamente não se veste como indígena. A gente cada vez mais copia o modo de vida estrangeiro. Ok, gente? Então isso aí significa o quê? Uma aculturação. A gente está cada vez mais o quê? A gente está cada vez mais substituindo as nossas raízes, a nossa cultura, para outra, beleza? A cultura do estrangeiro. É isso aqui também que vai prevalecer dentro do processo da primeira grande globalização, que foi as grandes navegações, beleza? O sincretismo, ou seja, que é a assimilação sem a eliminação. Aqui, gente, é apenas uma assimilação de uma realidade com outra. Se numa parte eu tenho uma substituição de uma cultura por outra, no sincretismo eu tenho a assimilação sem a eliminação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui como um exemplo, por exemplo, o cristianismo, né? O cristianismo e o islamismo, ambos os dois, por exemplo, creem em um único Deus, ok? Ou seja, são monoteístas, enquanto que um crê em Deus, o outro crê em Alá.
Todos os dois têm um livro sagrado, um chama, por exemplo, de Bíblia Sagrada, o outro chama de Alcorão, e todos esses dois livros, né, ou seja, têm uma história de Gênesis, que marca o início do mundo, a Apocalipse, que marca o fim do mundo. Beleza? Praticamente todos os dois estão tendo o mesmo conteúdo, mas a gente teve aí, por exemplo, uma assimilação, ou seja, se tem Gênesis na Bíblia Sagrada, dentro do Alcorão vai ter outra denominação, beleza? Mas ambos os dois constituem o mesmo enredo e contam praticamente a mesma história. Início, meio e fim. Ok, gente? Dentro disso aqui vai se destacar a composição do Estado-nação. Os europeus, eles vão praticamente o que? Eles vão fazer normas, né? Ou seja, eles vão fazer, por exemplo, assembleias para discutir como é que vai ser a composição dessa nação, desse novo território descoberto, né, entre aspas, né, descoberto, né, por eles. Então eles vão fazer assim: vamos fazer a composição do Estado-nação. E as minorias étnicas, né, segundo a visão dos europeus, essas minorias étnicas não seriam o quê? Elas não seriam colocadas para compor o Estado-nação. Olha só que covardia, né? Isso, primeiramente, eles chegam aqui, roubam nossas riquezas, roubam nossas terras, e as populações que aqui já foram maioria, hoje em dia são minorias, né? E praticamente elas são o quê? Colocadas e descartadas para fora, né? Para não compor o Estado-nação do território, beleza? Então, por exemplo, tanto os indígenas quanto os negros, eles não vão colocar o que? Eles vão colocar que essas populações não são dignas de compor o Estado-nação. Por quê? Porque dentro do olhar, do ponto de vista dos europeus, seria mais vantajoso a gente ter uma única população e que essa população seria praticamente de quê? Que essa população poderia ser praticamente homogênea e não uma população sobre a pluralidade de etnias, ok, gente? Então seria mais interessante que ela fosse homogênea. Então é por isso que a gente teve também aqui muitas matanças de índios e de negros também, justamente por esse ponto de vista dos europeus, né? Que a gente conhece e a gente até debateu na nossa última videoaula, que é os princípios e conceitos da eugenia. Tudo bem, gente? Então, galera, vai encerrando essa videoaula de hoje aqui. A gente continua a avançar na nossa próxima videoaula, beleza? Mas antes disso, peguem aí o exercício que fica sendo as páginas 223 e 224. Beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!